E agora a gente traz para cá uma entrevista importante para repercutir esse tema também. Temos ali a Thaisa Medeiros em Brasília, em companhia do vice-presidente Geraldo Alckmin, que vem aqui participar dessa cobertura no Live CNN com a gente. Obrigada, Thaisa, por viabilizar essa conversa. Obrigada, vice-presidente, por participar aqui do Jornal conosco. Passo a palavra para você, Thaisa. Oi, Clarissa. Bom dia a você, todo mundo que está aqui com a gente. Nós estamos com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, a quem eu já dou meu muito bom dia, agradecendo mais uma vez pelo seu tempo de estar aqui com a gente no live. E já vamos para a primeira pergunta, então, a respeito de como era essa relação do governo brasileiro, a sua própria relação com o Papa Francisco, uma pessoa muito ligada, né, às questões de direitos humanos, uma batalha que ele lutava aí contra a fome, contra as guerras. Então, como é que foi esses seus contatos? O senhor já se encontrou com ele mais de uma vez, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Thaisa. Uma alegria. O Papa é uma pessoa alegre, uma pessoa bem-humorada. As lembranças que a gente guarda são as melhores possíveis. O Papa tornou a Igreja ainda maior e viveu de exemplos, né? Exemplo que não é pela prepotência, mas é pelo diálogo. O Papa da humildade, o Papa da compaixão. Então, eu diria que fica essa luz, né? Esse exemplo. Então, ele lutou pela humildade, pela universalidade cristã, dialogava com todas as religiões, não com superioridade, mas respeitando todas as religiões. Então, eu tive a alegria de conhecê-lo quando era governador de São Paulo, quando ele foi à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em 2013. E depois fui representando o presidente Lula, agora em dezembro do ano passado, na posse dos novos cardeais, quando foi nomeado um cardeal brasileiro, Dom Jaime Spengler. Certo, Clarissa, sua vez de perguntar. Aqui mais uma vez, eu que tive o prazer de cobrir os governos do senhor como repórter durante muitos anos. Sei que o senhor nunca escondeu aí que o senhor é um homem de fé, é uma pessoa religiosa. Gostaria de uma avaliação do senhor a respeito do quanto o Papa Francisco representou do ponto de vista político para o mundo, porque é uma figura que ultrapassou aí de longe a questão religiosa, teve um papel muito importante em firmar uma posição da Igreja Católica em relação a governos pelo mundo, por exemplo, questões dos conflitos, guerra na Ucrânia, também o conflito no Oriente Médio e até um posicionamento a respeito da política de Donald Trump para a imigração, por exemplo, só para citar alguns exemplos. Eu gostaria que o senhor comentasse para a gente a relevância política do Papa Francisco. Olha, o Papa Francisco, Clarissa, sempre colocou em prática os ensinamentos de Jesus, amor ao próximo. Ele, por exemplo, criou uma entidade de atendimento aos migrantes em Roma. Então, sempre teve essa preocupação com os que sofrem mais, com os que passam fome, pelos que são perseguidos. Então, essa é a mensagem cristã. Cristo é amor, né? É de Santo Agostinho, ama e faz o que quiseres, porque quem ama faz o bem. O Papa Francisco foi o primeiro em tudo. Primeiro, o Papa Francisco escolheu o nome de São Francisco, né? O santo da humildade, da simplicidade, o primeiro jesuíta, o primeiro latino-americano, a universalidade cristã, e sempre preocupado em melhorar a vida da população, em promover a paz, em promover o diálogo, em evitar a prepotência, né? E sempre promover a concórdia. O Papa da compaixão. Eu até lembrava que uma certa vez uma mãe abalada, porque a filha tinha se suicidado por lado da ponte, e ele a abraçou e disse: fique tranquila, entre a ponte e a água existe a misericórdia de Deus. O Papa da inclusão, né, que todos
participam da igreja. Presidente, vou passar a palavra aqui para o nosso editor de internacional, Diego Pavão. Vice-presidente, obrigado pela entrevista aqui no Live CNN. Eu queria um pouco além da pergunta da Clarissa, que ela fez para o senhor agora, falando sobre esse lado político do Papa, mas eu também queria que o senhor falasse, o Papa é um líder político, eu queria que o senhor falasse como ele inspirou outros líderes políticos, religiosos, políticos, como o senhor. Olha, Diego, o Papa é chefe de Estado também, né? Da Santa Sé, do Vaticano, aliás, com quem o Brasil tem uma relação histórica, secular. O presidente Lula esteve com o Papa várias vezes, tratando da questão do combate à fome, tratando da questão da migração, que é hoje um fenômeno mundial, tratando da paz, né, no mundo que, infelizmente, nós temos duas guerras simultâneas. Então, ele foi sempre uma luz, né, levando o caminho, levando a palavra da concórdia, do entendimento. E falece exatamente na Páscoa, que é a ressurreição, né, toda a lógica do sacrifício, da morte de Cristo, e no ano do jubileu, que ocorre a cada quarto de século. Eu estive com ele agora em dezembro, lá em Roma, e é uma figura cativante, né, pela maneira simples, fraterna, de a todos acolher. Ele tornou a igreja maior. E de que forma, presidente, esse legado pode se perpetuar? Porque a gente sabe que hoje nós estamos falando disso, nós estamos refletindo sobre toda essa vivência do Papa Francisco, mas como a gente pode manter essa memória viva ao longo dos próximos anos? O Papa Francisco viveu de exemplos, né? Ele nos legou exemplos, não discursos, mas exemplo de vida. E eu rogo a Deus para que os cardeais sejam iluminados, para que o novo Papa possa dar continuidade a esse belo trabalho do Papa Francisco. Presidente, para o Pedro Dura. Obrigado, Clarissa. Vice-presidente, obrigado por conversar com a gente aqui na CNN. Eu tenho uma questão especialmente relacionada às guerras, aos conflitos que o senhor citou, mas também queria saber se ou o senhor ou o Lula pretendem ir para a cerimônia fúnebre do Papa Francisco lá no Vaticano, se tem planejamento de viajar para lá para acompanhar essa cerimônia. Mas também quero aproveitar para perguntar sobre especialmente essa questão das guerras, porque da mesma forma que o Papa, o Brasil também tentou fazer o seu papel para interromper o conflito armado, tanto da Rússia com a Ucrânia, quanto no Oriente Médio. Mas nem o Brasil, nem o governo brasileiro e nem o Papa conseguiram garantir que esses países baixassem as armas. O que falta para que esses conflitos sejam interrompidos e terminem, se tanto esforço não foi suficiente? Olha, primeiro, o presidente Lula decretou luto oficial no nosso país pelo falecimento do Papa Francisco. Ainda não conversei sobre isso, sobre representação. Sobre a questão das guerras, o Brasil é o país da paz, né? E exatamente por não ter litígio com ninguém, ele pode ajudar nesse diálogo. Às vezes não é mais demorado, infelizmente, mas o Brasil é sempre um protagonista importante, e o presidente um protagonista importante, o presidente Lula, como protagonista da paz e do diálogo. Vamos continuar nesse trabalho. Presidente, eu gostaria de aproveitar, pegar um pouquinho de embalo aqui na pergunta que o Dura fez para o senhor, para tentar saber se o senhor chegou a conversar com o presidente Lula a respeito da morte do Papa Francisco, eventuais próximos passos, não de ordem burocrática, se vocês vão ou não vão participar das solenidades, mas também do ponto de vista ideológico, se tem algum posicionamento que o governo brasileiro esteja pretendendo fazer neste momento, aproveitando justamente o fato de Francisco ter essa repercussão, essa projeção internacional para tratar de temas como conflitos e afins? Olha, não conversei ainda com o presidente sobre o falecimento do querido Papa Francisco.
mas veja que estava marcado já para amanhã cedo, no Palácio do Alvorada, uma missa. Recebi um convite, eu e a Lu, para uma missa amanhã cedo no Palácio do Alvorada, do presidente Lula, da Janja, em razão da presença da cruz, da primeira missa do Brasil aqui em Brasília. Então, não há dúvida de que nós estamos no momento da manhã da celebração do aniversário do descobrimento do nosso país e, ao mesmo tempo, acabamos de sair da Páscoa, dia maior da religião cristã, de todos os cristãos, que é a ressurreição. Mas vou conversar, sim, com o presidente sobre o enterro do Papa Francisco, mas o importante é que o presidente já decretou o luto oficial no nosso país. Presidente, passo a palavra novamente ao Diego Pavão. Vice-presidente, esse é um momento, claro, de lembrar o legado de Francisco, mas também pensar sobre o futuro da igreja. A gente vai ter em breve a escolha de um novo pontífice, de um novo Papa. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como o governo brasileiro pretende dialogar com a igreja durante essa transição, nesse momento de transição na igreja. Olha, Pavão, a escolha do novo Papa, ela é feita pelos cardeais, né? Não tem nenhuma ingerência de natureza política, nada disso, ela é feita pelos cardeais. E rogo a Deus para que os ilumine na escolha do novo Papa. Aliás, veja a mão de Deus, né? Depois do papado de hoje, Santo João Paulo II, que foi canonizado, nós tivemos o Papa Bento XVI, um grande teólogo, um grande Papa, que teve também a humildade de se afastar em razão de questões de saúde, e aí foi eleito o primeiro Papa Francisco, o primeiro latino-americano, o primeiro jesuíta, o primeiro argentino. Aliás, o Papa até brincou uma certa vez sobre a rivalidade Brasil-Argentina. Ele falou, isso é coisa do passado. E hoje o que nós temos o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Presidente, antes de devolver a palavra aí para a Thaisa, para ela seguir, para amarrar essa nossa entrevista, gostaria só de pedir ao senhor que dissesse qual mensagem o governo brasileiro gostaria de deixar para o povo católico, os brasileiros que são católicos, considerando que a gente vem observando um esforço do presidente Lula para melhorar a sua comunicação, inclusive tendo um olhar aí para as demandas, para os anseios de uma parcela da população que tem a religião aí como atuação, não só no caso dos católicos, ou dos cristãos. A gente também vê um movimento do governo ali diante da base evangélica. Gostaria de aproveitar e pedir para o senhor dizer qual mensagem o senhor gostaria de deixar para os cristãos, aí, para os católicos, neste dia aí de morte do Papa, em especial para os católicos. E depois devolvo então a palavra aí para a Thaisa Medeiros. Olha, Clarissa, o Estado é laico, agora a perda é enorme. Para nós católicos, nosso líder, o Papa, Sua Santidade. Para toda a humanidade, a figura maravilhosa da paz, da concórdia, do diálogo entre as religiões, da inclusão, do respeito. É uma vida de exemplos que fica para todos nós. Então, e o Brasil tinha um enorme carinho com o Papa. Um dos países que ele foi recebido com maior calor foi quando aqui esteve no nosso país. E eu tive a alegria de recebê-lo ainda como governador lá em 2013, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. E o presidente Lula esteve com o Papa Francisco inúmeras vezes, conversando sobre os desafios da humanidade. Antes da Thaisa pegar... Então a gente vai se encaminhando aqui para o final.
Opa, Clarice, Desculpa, pode falar. Thaís, é que como o presidente respondeu rapidinho, estão me avisando aqui que a gente consegue botar mais uma perguntinha do Pedro Duran e aí depois a Thaísa encerra, então. Desculpa, Thaísa, obrigada. Pedro Duran. Obrigado. Não, só para pegar um ponto que é importante, vice-presidente, porque o ministro Fernando Haddad da Fazenda se encontrou com o Papa Francisco para falar sobre a taxação dos super ricos. A ideia era que essa pauta, essa bandeira, fosse levada para outros fóruns mundiais para que o Brasil e o Papa juntos pudessem tentar convencer dessa mudança de paradigma. Queria saber, na tua avaliação, funcionou essa estratégia? O Papa endossou essa tese, ajudou a difundir essa ideia do governo brasileiro de taxar os super ricos? Olha, todas as religiões, em especial os cristãos, os maiores mandamentos são, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo. Amar ao próximo não é discurso. Amar ao próximo são atitudes, são propostas, são ações, que a fé sem obras é morta. Então é importante, sim, ter boas políticas públicas para ajudar a vida daqueles que mais necessitam e levar essa verdadeira mensagem de fraternidade, né? De diálogo, não de prepotência, de força, mas do diálogo e da compaixão. Só para encerrar, então, mais uma última questão. No discurso ontem, o último discurso do Papa Francisco, feito lá na Basílica, ele falou muito a respeito de união. E a gente está falando aqui de um momento geopolítico bastante diferenciado, em que as forças, né, estão muito opostas, polarização segue. Então, falando um pouco sobre essas dificuldades, como a América Latina, que mensagem a gente pode extrair desse último discurso do Papa para o nosso momento atual? Olha, a sua vida de exemplos, né? O Papa sempre pregou e sempre fez o que pregou, que é promoção do diálogo, da paz, do entendimento, da humildade, da simplicidade, da preocupação com os que sofrem mais. A questão da migração hoje no mundo é uma questão que preocupa a todos, né? Você tem migração entre continentes, entre países, dentro do próprio país. Então, receber as pessoas, acolher, procurar agir também no sentido de evitar essas questões migratórias mais graves. Então, eu diria que fica muita luz para a humanidade e levando a mensagem de Jesus, que é a mensagem do amor. Mais uma vez, então, lhe agradeço, vice-presidente, por essa conversa aqui no Live CNN. Volto com você, Clarissa. Nós conversamos, então, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que tomou aí um tempo na sua agenda para participar aqui do Live CNN. Presidente, muito obrigada pela sua presença e por tomar aí esse tempo para trazer essa mensagem diante da morte do Papa Francisco. Um bom dia para o senhor.